Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. A frase do dia do grande filósofo Jair Bolsonaro. A frase do dia é: quem esquece o seu passado está condenado a não ter futuro. E pasmem, ele diz que a frase é dele, é original dele, foi ele que criou, ele patenteou a frase. Vocês terem uma ideia, vocês acham que o Bolsonaro consegue fazer uma frase filosófica? Vocês acham mesmo que Bolsonaro consegue manipular as palavras de tal maneira que cria uma frase chocante? Ah, pelo amor de Deus, se alguém acreditou que essa frase é de Bolsonaro, está desinformado. Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Eu quero citar hoje essa loucura da viagem de Bolsonaro a Israel, que de pacote econômico, agenda econômica, relações internacionais não tem nada, tem apenas de loucura. Ele está ali servindo os Estados Unidos, puxando o saco do Netanyahu, que está candidato novamente para concorrer, que ele é primeiro-ministro, quer ganhar de novo. Bolsonaro agora virou garoto propaganda do Netanyahu e também virou office boy dos Estados Unidos. É isso que está fazendo. E na companhia dele ainda estão Flávio Bolsonaro, aquele ligado ao Queiroz e às milícias, o Eduardo Bolsonaro, aquele ligado a loucuras, não é, das mentiras pela internet. O Bolsonaro disse: essa frase aí é minha, essa frase é minha. Quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Bolsonaro, para de leseira, para de leseira. Ele fala como se as pessoas não tivessem cheias de frases no mundo, como se nós não soubéssemos falar absolutamente nada. O Bolsonaro inventa as coisas. Ele vai criar, daqui a pouco ele vai fazer um livro dele, né? Bolsonaro, o Pinóquio. Senhoras e senhores, essa frase é atribuída a Jorge Santayana, que é espanhol, que disse: aquele que esquece o seu passado pode não ter futuro, ou aquele que não lembra o seu passado. Aí ele coloca mais ou menos essas frasezinhas misturadas, inventa alguma coisa ali, o filhinho dele deve ter dito alguma coisa. Mas o pior de tudo não é a frase que ele usou, porque ele usa frases que ele mesmo deveria ouvi-las. Lembra que ele falou Deus acima de tudo? Pois é, ele não coloca Deus acima de nada. Ele coloca ele acima das coisas, a ideologia dele. Esqueceu de Deus assim que ganhou as eleições, ou seja, Deus era apenas um nome de cabo eleitoral que Bolsonaro usou. Vocês acreditam que este homem aí é cristão porque está visitando Israel? Pelo amor de Deus, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E olha, ele disse para uma jornalista quando perguntou o seguinte: olha, o Ernesto Araújo disse que nazismo é de esquerda, o senhor concorda? E aí a resposta dele foi categórica: é claro que sim, o partido do Hitler é Partido Nacional Socialista Alemão, por isso era nazista. E eu queria perguntar para o Bolsonaro o que é o PSL, o que significa o S? O que significa o S? Quer dizer que socialista é ser comunista? O socialismo significa a mesma coisa? Queria perguntar também para o Bolsonaro o que significa o PSDB. PSDB são comunistas? É de esquerda? Pronto, agora tudo para o Bolsonaro virou de esquerda. Na verdade, o que o Bolsonaro tenta, e os seus ministros, junto com os seus filhos, o clã dele, é implantar a ideia de que o PT é culpado de tudo, de que o PT é isso e aquilo, tenta colocar nazismo com esquerda. O que ele tenta é ficar alfinetando Lula, fazer com que as pessoas falem mal do Lula. O que ele tenta, na verdade, é manter o Lula na cadeia. Então, mantendo o medo na mente das pessoas, mantendo as ideias toscas, porque tudo ele quer mudar a história. Inclusive, o museu que ele foi, né, que é o Museu do Holocausto, Yad Vashem, ele visitou o museu, não é? E o próprio Museu do Holocausto já diz em sua história que Hitler e o nazismo eram de extrema direita. Só que o Bolsonaro nem de direita entende, porque ele é de extrema burrice, que não chega a ser de extrema direita coisa nenhuma, é de extrema burrice, ligado a uma loucura que dos filhos, inclusive o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, estão passeando com o pai. Estão passeando. Onde o pai vai, eles vão passear. Não é senador, não é deputado. O que eles estão fazendo na comitiva presidencial? Quem eles são? Além de levar o caos econômico do Brasil. Nós estamos numa inflação como nunca tivemos, inflação altíssima, um desemprego galopante, não é?
estruturas econômicas brasileiras indo à falência, inclusive até o jornal O Globo já colocou no seu editorial aí que o Bolsonaro é um perigo para a nossa economia. E agora o cara vem, ele só vive no passado o tempo todo, querendo dizer que ele é o salvador da pátria, querendo dizer que a culpa é de esquerda. Ele quer mudar a história, ele quer mudar o globo, ele quer dizer que o mundo não é quadrado, não é redondo, não é oval, não é plano. Ou seja, ele discute essas coisas. Bolsonaro, ninguém quer saber se a terra é redonda, plana ou quadrada. Ninguém quer saber, Bolsonaro, se é de esquerda ou de direita. A gente quer saber como é que você vai resolver o problema do desemprego no Brasil. A gente quer saber por que o Brasil está com uma inflação altíssima. A gente quer saber por que essa violência cresce a cada dia e cresceu muito mais quando tu ganhaste. É isso que nós queremos saber. Para de viver o tempo todo tentando fazer essas situações e tentando colocar na mente dos nossos jovens mentira. Você é o rei da mentira. Eu me lembro agora do GOT, né? Do Got Talent, do Game of Thrones, aliás. Game of Thrones. Got Talent, o Bolsonaro tem que ir lá participar como o maior mentiroso da história do Brasil. O Game of Thrones mostra o rei louco. Um rei que quer matar, quer fazer, é aficionado pelas ideias loucas dele. Bolsonaro acha que ele é o rei e ele é louco. Ele não é rei, mas louco é. Pode colocar o Brasil em guerra, em recessão, superinflação e um desemprego galopante. Bolsonaro, para de falar merda. Essa frase serve para você. Essa frase tem que ser dita o tempo todo no teu ouvidinho. Aquele idiota que esquece o passado, não é? Talvez não tenha futuro. Aquele que esquece o passado, aquele que esquece que 68 foi um golpe, aquele que esquece que a ditadura militar torturou, matou, perseguiu as pessoas, violentou, estuprou, aquele que esquece o seu passado, né? Pode nem futuro ter, Bolsonaro. Aquele que esquece que Hitler matou 6 milhões de judeus e levou para uma guerra um monte de gente com extremismo, com essa extrema direita que você defende. E você faz uma confusão, porque ao mesmo tempo que fala de comunismo, de nazismo, você visita Israel e é recebido lá por quê? Porque o teu pensamento doido é que Israel e Estados Unidos mandam em você. E não importa a economia do Brasil, o importante é o que tu pensa, é o que colocaram na tua cabeça, é o que tu imagina que é o mundo. Então tu vai colocar o Brasil nesse mundinho que tu criou para ti, nesse mundinho que é do Eduardo, dos teus filhos. Um mundinho tosco, um mundinho idiota, um mundinho que acha que esse é do bem e esse é do mal. Aí você fica fazendo essa média toda pro grupinho que votou em ti. Para o grupinho de evangélicos loucos que não entendem absolutamente nada de religião, nada de teologia, fazem interpretações proféticas totalmente errôneas, erradas, não tem respaldo em nada. Os israelitas, os judeus, o país, né, Israel, tem que ser tratado como um país qualquer, como um país que a gente pode fazer economia. Não tratem Israel de hoje como se fosse o Israel que Deus escolheu antigamente. O próprio Cristo veio, morreu na cruz e foi rejeitado pelos seus. E os judeus o mataram. É por isso que a Bíblia diz, hoje a raça eleita são todos aqueles que aceitam o nome de Cristo. Só que vocês ainda estão no passado, achando que se forem no Muro das Lamentações, achando que se pegarem um pouco de terra em Israel, serão salvos. Ora, parem com essa loucura. Israel, Palestina, Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha, são países como qualquer um outro, que tem que ser tratado de uma maneira respeitosa, mas dentro dos parâmetros econômicos, geopolíticos do Brasil. E não com a doidice de que esse aqui é melhor do que o outro, aquele ali não é, esse aqui é do diabo, esse aqui é do Satanás. Para com leseira, cara. Para de leseira. Está na hora de vocês pararem de brincar de governar. Vocês só vivem viajando, estão em 3 meses, viajam mais do que estão no Brasil. Qual é a tua proposta para acabar com a inflação? Qual é a proposta para emprego no Brasil? Qual é a proposta para diminuir a violência? Você vem com esse tal de anticrime, reforma da Previdência, enquanto vocês vivem em Israel passeando, não é? O Brasil está aqui querendo diminuir com seu comando o salário mínimo dos aposentados para R$ 400. Chega dessa palhaçada.
O Brasil está precisando de governo de verdade. Vocês foram botar esse doido no poder, de doido só vem loucura. Então a culpa é de todos aqueles que, envolvidos pelo mito, pela mitomania e pelo ódio ao PT, fizeram esta cagada pro Brasil. Então é um alerta que a gente está fazendo. Aquele que esquece o seu passado pode não ter futuro, Bolsonaro. E você esquece o seu passado. Esquece um passado de 28 anos com ligações, né, escusas com a milícia do Rio de Janeiro. Esquece o seu passado de 28 anos improdutivos e inúteis no Congresso Nacional. Esquece o passado de seus filhos que estão aí se locupletando o tempo todo, enriquecendo mais de 423%. Esquece do Queiroz, esquece da COAF, esquece do Adélio, né? Esquece daquela facadinha lá que ele tentou, né, fazer aquele negócio todo e você foi eleito. Esquece que você mentiu do kit gay. Esquece que você mentiu da mamadeira de piroca. Esquece que você está colocando o nosso país, né, em perigo aqui com a Venezuela. Você esquece disso, Bolsonaro? Pois é. Lembre, Bolsonaro, que aquele que não age no presente pode não ter o amanhã. Aquele que não age agora no presente pode não ter o amanhã. É bom que se lembre do passado, mas é bom que se saiba que o mais importante é viver o hoje, o aqui e agora. Aquilo que já se foi não tem mais volta. Aquilo que virá depende do que você vai fazer agora. Você não é nem um governante. Você é um cara que foi colocado pelas mentiras e terá que ser banido da política brasileira, porque a gente não aguenta mais palhaçada de você. Está na hora dos militares colocarem para fora o Bolsonaro. Ou é impeachment, ou tem que dar uma rasteira nele mesmo, porque esse cara não pode mais ficar nem um mês mais no poder, porque vai acabar com a nossa economia, porque ele não tem projeto. E o Paulo Guedes, outro doido, vai ainda discutir com os senadores sobre a reforma da Previdência. Você quer seu dinheiro para R$400, o aposentado que está me ouvindo? Você que votou em Bolsonaro aí, você que é aposentado e votou no Bolsonaro, você quer redução do seu salário para R$400? Não, pois é. Então começa a bater panela agora. Começa a bater panela, porque o presidente que tu colocou aí, além de fazer loucura, quer baixar o salário do trabalhador. Critica Brasil, falando a verdade, doa quem doer, compartilhe esses vídeos, se inscreva nesse canal. Tchau, pessoal.